Amo uma vez mais os moradores do Rosário do Sul com a paz do Senhor. Nessa noite vamos compartilhar a palavra do Senhor com todos aqueles que possam estar por perto, ouvindo já louvores, os quais atraem a presença de Deus, e sabemos que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Damos liberdade ao Espírito de Deus para Ele poder se manifestar. Ele diz que habita no meio dos louvores. Por isso é que Ele é bem-vindo. Sem Ele não podemos fazer nada. É Ele quem faz, é Ele quem se glorifica, é Ele quem opera sinais, milagres, maravilhas, cura e até o impossível para aquele que tem um tamanho de fé como um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Então a palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê. E crê em quem? Crê em Jesus, crê na palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele veio e anunciou as boas novas de salvação quando esteve aqui na terra e disse, bem simples, a mensagem dele: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É só isso que o Senhor pede. Ele não pede nenhum tipo de sacrifício humano. Ele não pede nenhum tipo de coisa difícil para o homem e para a mulher. Mas muitas vezes se torna difícil para as pessoas se arrepender dos seus maus caminhos, deixar tudo e aceitar Cristo. Deixar até mesmo aquilo que mais ama. Como foi no caso do jovem rico, que tinha muitas riquezas, ele amava as riquezas. E não pôde seguir, não pôde fazer essa eleição de receber Cristo. Deixar que Cristo fizesse morada na vida dele, acompanhá-lo em todos os lugares. Ele teve a oportunidade, esteve de frente, de cara a cara com o Senhor Jesus, e ele não soube fazer essa eleição, essa boa eleição para a sua vida. Mas bem-aventurado aquele que não crê em Jesus Cristo nesse tempo do fim, no qual sabemos que Jesus se faz presente no meio de nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, aí estarei, disse o Senhor Jesus. Basta crer e ter fé. E aquele que não crê, aquele que não tem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Então, aquele que crê, que tem fé, saiba que Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem nele. Então, tudo aquilo que quiserem colocar na presença de Deus, crendo que Ele existe, que Ele é real, que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele é um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e pode entrar na causa mais impossível para o ser humano, mas não para Deus. Se tu creres e entregares a tua vida por completo a Cristo, Ele age no mesmo momento e no mesmo instante em que se gerou essa fé no teu coração. Tu podes fazer esse pedido para Deus, e Deus te demonstrar que Ele é real, que Ele existe. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, 19, diz a palavra do Senhor: e a condenação é esta,
que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Palavra do Senhor, a qual nos diz nessa palavra que o Senhor veio ao mundo, Ele é a luz do mundo, Ele esteve entre nós. Mas a palavra nos diz que o mundo amou mais as trevas do que a luz. E essa é a condenação, que eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Porque todo aquele que está nas obras más não quer vir até a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Porque a luz tudo revela. Jesus, o Salvador do mundo, Ele, que através do Espírito Santo esquadrinha o mais profundo dos corações, Ele está sabendo o que está passando por esse coração, por esse pensamento, no mais íntimo da tua consciência. Ele está sabendo se estás a receber essa palavra com mansidão ou se estás rejeitando, pensando que é mais só um conto, só uma história a mais da muita que tem ouvido nesse tempo, nessa terra. Ele está conhecendo bem o coração do homem. E Ele sabe quando o homem, a mulher, tem dentro de si os desígnios maus e perversos. E quando quer continuar nas suas atitudes erradas. Jesus chama para a luz. Ele é a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é possível o homem, a mulher, querer ter um pouco de prazer nas trevas, viver em conformidade com o mundo e ir um pouquinho para a luz. Isso não é possível. Ou vai para a luz, que é a luz admirável, que é Cristo Jesus, ou fica nas trevas, onde está aquele que já está condenado à perdição eterna, o diabo. E Jesus, o Senhor Deus, desde o começo, quando Ele criou todas as coisas, quando Ele começou a criar a criação, o mundo, Ele já começou fazendo uma separação, porque o mundo era todo coberto de trevas. Mas o Senhor Deus viu que as trevas não eram boas. Então Ele disse: haja luz. E houve luz em meio do mundo. O mundo começa com a luz. Porque nas trevas nada se pode discernir, nada se pode ver, contemplar. As trevas ocultam todas as coisas. Nas trevas há tropeço. Nas trevas há infelicidade. Nas trevas há desespero. Há tristeza, há choro. Pode ver, se ficar um par de horas na escuridão, sem saber quando vai voltar a luz, vê se não fica, não começa uma sensação de pânico na pessoa. É por isso que Deus, que sabe todas as coisas, Ele criou a luz. E Ele chamou também aos seus filhos para eles serem luz na terra dos viventes. Para eles serem a luz do mundo e também o sal da terra. É por isso que a luz não se pode esconder, diz a palavra do Senhor, não se pode colocar debaixo de uma cama, não se pode colocar num lugar oculto. A luz tem que ser colocada no velador para que todos possam ver, para que todos possam se orientar por onde vão caminhar, por onde vão ir,
que caminho tomar. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, no Salmo 119, luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. É necessário nós buscar, nesse tempo do fim, a luz que está em Cristo Jesus. A luz não se encontra no espiritismo, a luz não se encontra nos lugares ocultos, no ocultismo. A luz não se encontra em quantas outras religiões inventadas pelo homem. A luz se encontra em Cristo Jesus, o Salvador do mundo. E olha que eu não estou pregando religião para ofender a ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus viva e eficaz. A palavra que pode salvar a tua alma da condenação do inferno, das trevas inferiores, na qual não poderá sair nunca mais a tua alma. Mas Jesus está chamando para a vida, para a luz, para que possa sair do pecado, do erro, da maldição do pecado, que te leva à morte, uma morte eterna, um lugar de tormento, um lugar onde há muitos mortos, onde há muitos vermes, nos diz a palavra do Senhor, onde há muito fogo, um fogo que desespera a alma do homem, porque não tem como sair dali. Um lugar muito escuro, um abismo eterno, no qual não se pode passar dali, para aqui para a terra ou para o céu, diz a palavra. Não há como sair. E o Senhor veio na sua humildade aqui na terra, se mostrando como a luz do mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, nos diz a palavra. Mas a todos os que aceitaram, a todos os que o receberam, nos diz a palavra, lhe deu a potestade de ser chamado filho de Deus. Saiba que enquanto não tem o Filho de Deus como a tua luz na tua vida, continua em trevas. Então não é filho do Pai eterno, o Deus vivo. Tenho que lhe dizer, é filho do pai da mentira, do diabo, diz a própria palavra do Senhor. É por isso que Deus, nesse tempo da graça, tempo de misericórdia, está chamando os escolhidos para se arrependerem, voltarem para Ele, para o caminho certo. Parar de escarnecer e de zombar daqueles que buscam fazer a vontade de Deus, para parar de ser um perseguidor mais da igreja e ser um cristão verdadeiro e sincero, comprado e lavado com sangue do Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Não tem ninguém que poderá lhe resgatar naquele grande dia de juízo, no qual muitos correrão de um lado a outro, pedindo misericórdia, e essa misericórdia já não haverá mais aqui na terra. Enquanto a luz do mundo está entre nós, que é a palavra viva, a palavra de Deus, que são espírito e vida, corra até ela, enquanto tiver oportunidade de salvação. Tudo aquilo que praticou durante toda a sua vida, e que parece que era bom e agradável aos seus olhos, mas você sabe lá no íntimo que isso é errado, que isso é abominável, que isso é triste, que isso te entristece depois que tu comete. Tudo isso é para lançar aos pés de Jesus, o teu Salvador, aquele que quer advogar todos o teu pecado e te perdoar. Esse dia de salvação pode ser hoje, porque o amanhã não nos pertence. Não sabemos o que será o dia da manhã. Não
sabemos o que será a nossa vida amanhã ou dentro de uns instantes. Mas uma coisa sabemos: aqueles que recebemos a Cristo, aqueles que o aceitamos verdadeiramente como único e suficiente Salvador, já não tem mais Maria, já não tem mais Fátima, já não tem mais Lourdes, já não tem mais ninguém que possa salvar. É o único, é Jesus Cristo. Aquele que o aceitamos, sabemos e temos a plena certeza de que a nossa vida está escondida com Cristo Jesus. E que se guardarmos a palavra, não veremos a morte. Já foi vencida a morte pelo Salvador do mundo. Aquele que ressuscitou, o único que teve esse poder, Deus o ressuscitou. Com todo o poder o ressuscitou dentre os mortos. E a tumba ficou vazia. A cruz também. E ele, depois que esteve aqui com seus discípulos, o tempo em que ele esteve aqui, depois da ressurreição, foi de novo para o céu, a sentar-se à direita do Pai. E ele prometeu que ele iria voltar. Na mesma nuvem que ele subiu, ele voltará nas nuvens para arrebatar o seu povo escolhido, aquele que amou a Cristo, aquele que não se envergonhou de testificar que Ele é o Deus vivo e não há outro. Porque não há outro Deus pelo qual poderemos ser salvos. Não há outro. Não há outro mediador. É só Jesus Cristo. Pouco se fala, pouco se escuta, mensagens nas quais se testifique do poder de Deus, o homem e a mulher, lá desde o princípio do Éden, do jardim. Eles pecaram porque eles queriam levar para si uma glória que não era deles. O ser humano quer ser assim. O ser humano se inclina a ser soberbo, orgulhoso, querer levar mérito para si, inflar o seu ego, dizer que conquistou algo na força do seu braço. Mas é Deus que tem contado nossos dias no livro. Ele tem contado todos os nossos dias. Quer dizer que Ele, desde o começo, quando nascemos, nos dá o Espírito. Coloca o Espírito de vida. E nos dá a oportunidade de ter uma alma vivente também dentro de um corpo para poder andar aqui nessa terra. É Deus que sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o Espírito, para que ele possa trabalhar, andar, cozinhar, fazer as suas tarefas, estudar, ser uma pessoa de bem. É Deus, não se esqueça que é Deus que lhe deu. E Ele, quando quer, Ele tira também. Porque Ele diz na sua palavra que Deus dá a vida e Ele mata também. Ele é quem confunde aqueles que são soberbos e presunçosos. Ele fez assim com Nabucodonosor. Ele pensou que ergueu-se em todo o poder terrestre aqui na terra. Que ele se ergueu, que ele conquistou, que ele fez muitas coisas, construiu palácios.
e pensou que era dele tudo. Pensou que foi a força do braço dele que conquistou e que fez todas essas coisas. Se inflou. Deve pouco a Deus. Vai ver se também não zombava. Vai ver também se ele não zombava dos humildes, dos tementes a Deus. E o que aconteceu? Deus fez com que ele perdesse o juízo e fosse parar ali no meio do campo, no meio do mato. Lhe crescessem os cabelos, o corpo, as unhas, e ficasse que nem um bicho, que nem um animal. Mas ele, num momento determinado, teve que reconhecer que ele sem Deus não poderia fazer mais nada. Ia ficar como muitos andam hoje aí na rua. Perderam o sentido das coisas. Falam o que não é para falar. Perderam o juízo. Muitos estão internados nos manicômios. Muitos são maltratados, desprezados pela família, que ficaram nessa condição. Mas Deus, misericordioso e longânimo, dá oportunidade para o homem e para a mulher reconhecer que o único soberano é o Senhor Deus dos exércitos. Ele merece a glória, a honra, o poder, a exaltação. Ele merece ser honrado. Ele merece ser glorificado. Por que não fazer aquilo que estamos fazendo para Deus? É pouco. Adorar o nome dEle, exaltar, falar das grandezas dEle. Enquanto muitos, em qualquer data do ano, e mais especificamente lá na data das festas carnais, passam dias inteiros agradando, exaltando a carne e o Deus desse século, Satanás. Por que não honrar o Deus vivo, o eterno, que pode te levar para uma salvação tão grande, um lugar tão maravilhoso, um lugar onde um humano assim poderia descrever quão lindo é um lugar de descanso, é um lugar de alegria, é um lugar de paz e contentamento para aquele que foi fiel aqui na terra até a morte. E os verdadeiros e fiéis, o Senhor está à procura nesse tempo do fim, porque a porta da salvação irá se fechar. Há muitos que querrão ouvir essa mensagem que hoje estão sendo ouvidas. Aí onde haverá fome, não de pão de água, mas da palavra de Deus, e já não haverá mais. Mas a luz continua alumiando em meio às trevas, para todo aquele que quer sair desse lugar sombrio, desse lugar terrível, oscuro, no qual a alma se encontra acorrentada no pecado e não pode sair. E o libertador se chama Jesus, e conhecereis a verdade e Ele vos fará livres. Ele é quem dá oportunidade para o homem. Ele deu oportunidade para nós, Ele quer dar oportunidade para todo aquele que crê.
para todo aquele que tem uma esperança, para todo aquele que quer sair mesmo do caminho do mal. Essa palavra eu compartilho em nome do Senhor Jesus. Amém.